caramba, eu tenho tanta coisa para fazer. Quer saber? Eu vou deixar isso para amanhã. Já teve esse pensamento? Ficar deixando as coisas para amanhã normalmente é um comportamento natural nosso, porque vai evitando o desconforto de fazer as coisas naquele momento. A partir do momento em que vamos tendo esse pensamento demasiadamente sem estrutura para realizar isso, isso pode nos frustrar muito e até trazer desmotivação naquilo que a gente quer realizar. A partir do momento que você vai deixando as coisas para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã e não vai fazendo, seu cérebro vai olhando para isso e meio que ele vai descredibilizando o amanhã, porque o amanhã não chega, nunca chega. E às vezes esse amanhã tá 1 ano, 2 anos, 3 anos pensando nas coisas do amanhã, não vai acontecer isso, percebe? Então, o que é interessante? Primeiro entender esse comportamento. A gente tende a fazer isso porque o amanhã a gente pode pensar e criar como nós vamos estar amanhã. Então amanhã eu vou estar melhor que hoje, porque hoje, tive um dia cansativo e tudo mais, hoje eu só quero relaxar. Amanhã eu acho que eu vou estar um pouco melhor, então amanhã eu faço isso. Só que você está pensando dessa forma, você está criando isso. E aí chega o amanhã e muitas vezes não sai da forma como você pensou. Quando eu penso, amanhã eu vou estar bem, se você não dormiu bem hoje, quando você está pensando isso, amanhã você não vai estar bem, não. Amanhã você vai estar mais impulsivo para mexer no celular, para também deixar para depois de amanhã, percebe? Então a gente precisa olhar que quando vamos deixando as coisas para amanhã, a gente vai tendo uma ideia de como que nós vamos nos ver, às vezes até nos vendo fazendo atividade. Fala, não, amanhã eu vou fazer isso, tudo mais, e chega amanhã e não acontece isso, porque não estruturamos coisas que de fato nos deixam bem. Então, quer deixar para fazer as coisas para amanhã? Estruture isso. Comece por coisas básicas. Se é uma tarefa importante, você precisa dormir bem. Você precisa se alimentar bem. Muitas vezes você precisa ativar o seu corpo para auxiliar nessa tarefa. Precisa. Percebe? Principalmente quando é uma coisa extremamente importante. Quando é uma coisa que muda algum comportamento seu, algum hábito que você tem, ou até mesmo coisas que você faça em horários alternados. Ah, eu não consigo fazer essa tarefa porque ela sempre acontece na parte da tarde. Na parte da tarde, normalmente eu quero relaxar. Então, tenta flexibilizar muitas vezes essa atividade. Se não der para você fazer ela na parte da tarde, estruture o seu tempo que você tenha na parte da tarde. Coloque isso como uma atividade para você cumprir e, se necessário, destrinche essa atividade em mais etapas. O que você tem para você fazer amanhã? Pega esse comportamento e olhe para ele no início, meio e fim. Como que você pode olhar para o início, o trajeto dele? Então, para eu ir para tal lugar para fazer isso, ou para eu iniciar esse comportamento, mas o início. O meio, de repente é o processo ali do que você está fazendo. Então, eu preciso conversar com uma pessoa, eu preciso redigir um texto e tudo mais, eu preciso levar um documento, eu preciso escrever tal coisa. Enfim, o processo, o que acontece no processo dessa atividade. E o final é como que você espera realizar essa atividade, terminar essa atividade. Estruture isso e quando você estiver fazendo, coloque checks. Se necessário, coloque também alarmes que lembrem você de você fazer essa tarefa. E muito mais do que fazer é entender a real motivação de você estar fazendo aquela ação. Porque não adianta queremos fazer ação e se a gente não tem motivação. Por isso que às vezes a gente deixa para amanhã, porque a gente não tem motivo para fazer aquela ação naquele momento. Porque aquela ação às vezes estressa a gente. Meu dia já foi estressante, eu vou fazer um negócio estressante agora? Lógico que não. Seu corpo não vai querer isso. Seu cérebro muitas vezes não vai querer isso. Mas se isso está atrelado aos seus valores,
e é importante para você, é interessante manejar esse estresse. Lógico, não é cair de cabeça. Eu tive um dia estressante, então o Edu tá falando que é interessante a gente fazer, eu vou fazer tudo. Não, não é isso também. Porque aí você vai ficar sobrecarregado, você vai dormir mal e isso vai te prejudicar. Maneja esse estresse. Às vezes não necessariamente precisa fazer ação, mas estruture essa ação. Pegue uma caneta, escreve, eu preciso começar dessa forma, aí o meio vai ser assim, o final vai ser assim. Então amanhã eu vou deixar esse despertador. Amanhã eu vou colocar esse objeto ali para eu me lembrar que quando eu olhar para ele eu tenho que pegar isso e aí levar para lá. Eu vou aproveitar e conversar com aquela pessoa para não ter possibilidade de eu deixar para amanhã. Então amanhã eu já vou estabelecer um compromisso com ela, que aí é mais difícil de eu barganhar comigo mesmo. Percebe? Isso é não necessariamente fazer a ação, mas estruturar este comportamento para que o amanhã não fique só num pensamento, mas que ele já se inicie com uma mudança comportamental em prol da sua motivação. Lembre-se, se não tiver motivação real para você fazer as ações, é natural você ficar deixando para amanhã mesmo. E muitas vezes não é necessariamente mudar isso, mas assumir que aquilo que você muitas vezes está deixando para amanhã, no fundo, é porque você realmente não tem motivação de fazer aquilo e aí precisa ou trabalhar num processo de aceitação, ressignificação ou mudança estrutural para atrelar essa questão dos valores. Beleza? Tudo isso nós encontramos de forma muito mais detalhada lá no portal da Minha Incrivelmente. Então, se você tiver interesse, venha fazer parte dessa comunidade no qual a gente vai trazer muito mais conteúdos como este, de forma muito mais detalhada, através de aulas e slides, mostrando todas essas questões no cérebro e, principalmente, formas de como que você sai desse ciclo vicioso de deixar as coisas para amanhã, trabalhando de uma linha comportamental e atrelada aos seus valores de vida para entender comportamentos que podem ser feitos hoje para te aproximar dos seus valores e não deixar as coisas para amanhã. Beleza? Tudo isso lá no portal. A gente se vê lá. Beijão no seu coração.